Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nos nossos últimos encontros, a gente discutia a sincronia bilateral secundária. Então, esse caso aqui vem bem a propósito, é um caso interessante que eu vou discutir com vocês agora. Deixa eu entrar aqui no EG Waiver Reporter e vamos ver a historinha, né? Eu já vou gerar aqui o PDF para a gente poder ver a história. Então vamos ver a historinha da paciente. É uma criança que apresentou convulsão febril aos 7 meses de idade, depois que tomou a vacina hexavalente. Ela fez um eletro, foi normal, teve um total de 3 crises que resolvia com Rivotril. Após 1 ano de idade, começou a ter pneumonia de repetição, síndrome de febre periódica, estomatite aftosa, faringite e adenite cervical. Né? A partir de uma data que a gente não sabe, ela começou com crise de ausência. Essas crises foram frequentes, várias ao dia. Levada ao neurologista, iniciou Depakote, que usa até hoje. Não tomou nenhuma dose da vacina para o Covid. Em relação aos aspectos escolares, a paciente apresenta dificuldade para aprender, não consegue copiar informações, principalmente quando demonstra que ela está mais agitadinha, né? Relata que se perde e não consegue achar onde parou no exercício, por exemplo. Os responsáveis e o professor de piano pontuaram que não a percebem desatenta e sim que a paciente manifesta uma lentidão a realizar tarefas específicas ou tarefas desinteressantes. Então vamos ver que parece que é uma criança que tem algum tipo de crise, provavelmente ausência, a gente não viu o eletro ainda, né, pelo que está descrito aqui, e tem uma dificuldade cognitiva. A gente vai ver se o eletro bate. A gente começa com um EG sonolento aqui, em sonolência, não está nem em sono, nem em vigília plena. E nós vemos umas descargas aqui por pontas, cujo predomínio é em F4, mas também a gente pode ver alguma coisa em F3 e na verdade parece ser difuso, né? Olha só. Predomínio de amplitude em F4, mas parece ser uma coisa difusa, comprometendo as regiões anteriores dos 2 hemisférios cerebrais mais à direita. Pode ser só uma fragmentação de uma descarga generalizada. E a seguir a gente vê uma descarga generalizada mesmo. Se a gente notar que daqui, do 4 ao 5 a gente tem 1 segundo. Então se a gente contar aqui, 1, 2, 3, nós temos 3 pontas ondas e mais um pedacinho aqui, então seria aqui uma frequência de mais ou menos 3,5 Hz, né? São descargas generalizadas bilaterais. Isso aqui é uma epilepsia mesmo, ponta onda difusa bilateral simétrica, que durou o que aqui? 1 segundo, 2, 3 e alguma coisinha, né? Porque esse final também conta como descarga. E a gente nota também aqui nas regiões posteriores que há uma diferença aqui, né? Surge um ritmo alfa posterior aqui. Parece que essa descarga aqui deu uma acordada na criança, ou algo que o valha, né? Uma frequência aqui de uns 8 Hz, que está simétrico, né? Tem uma pequena simetria aqui, mas é normal. Amplitude maior à direita. A atividade de fundo da criança aqui, por enquanto, é normal. Então, não tem nada que... Então, não tem nada que nos preocupe muito, assim. A atividade de fundo está boa, só que agora, olha que interessante, aparece uma atividade focal aqui bem pequenininha, né? Uma ondinha aguda aqui, P4. E aparece uma onda aguda aqui em P3 também. Será que é um outro tipo de epilepsia, não é ausência? O que será isso, não? Olha aqui, ó. Olha aqui uma pontinha que é uma difusão do P3 para o PZ. E aí, o que é que vocês acham? Isso aqui, ó. Olha aqui. Aqui nós temos, olha que interessante, uma onda aguda aqui de maior amplitude no P3. E a gente tem do ladinho aqui, ó, uma descarga generalizada ponta onda. Será que isso aqui é uma bissincronia? Então, mas o relato é de crise de ausência. Não é isso? Como é que a gente resolve isso aqui? O relato é de crise de ausência. Agora a gente tem aqui, ó, uma maior amplitude aqui, descargas ponta-ondas de maior amplitude aqui no hemisfério cerebral esquerdo F3. Será que é uma epilepsia do lobo frontal?
uma difusão para FZ, mas também tem do lado direito F4, FP2, e a gente acaba vendo em todos os canais, né? Será que é uma descarga fragmentada apenas? Então, a gente levanta todas essas dúvidas. Se é ausência, por que eu tenho um foco ali em P3 e um outro em P4 aqui, ó, que faz até um dipolo aqui, ó. Parece que faz um dipolo aqui, né? Novamente uma descarga. Olha que interessante, a gente tem uma descarga generalizada aqui. Parece que é generalizada, ou talvez mais aqui, ó. Olha que interessante, porque é o seguinte, eu achei que era uma descarga generalizada, mas se você colocar um marcador aqui, vamos ver se essa descarga aqui, ó, vamos ver se essa onda aguda aqui, se ela está sincrônica com as anteriores. Então, pode ser só uma descarga frustra generalizada nesse caso aqui. E vocês notam que é interessante que a gente tem uma descarga generalizada, ponta-onda, essa é a famosa ponta-onda 3 Hz, né? A gente considera ponta-onda só, parece que tem duas pontinhas aqui, tá vendo? Mas isso é comum nessas descargas da epilepsia generalizada idiopática. Aí você pode falar, não, mas está começando aqui em O1. Isso aqui deve ser uma sincronia bilateral secundária. Será que é? Esse caso aqui é um caso misterioso, né? É um caso misterioso, porque agora você olha e fala, não, ó, não, realmente agora a descarga aqui está mais em F3. Você tem uma descarga epilética em F3 que está se difundindo para todos os demais eletrodos. Então, a impressão que a gente tem é que é um caso que acaba ficando mais complicado, será? Ou não é simples? O que é que você acha? Ó, F3, está vendo? A maior amplitude aqui em F3 da descarga epiléptica. Isso aqui é sono, agora aqui não, descarga novamente generalizada. Descarga generalizada fragmentada. Opa! Olha aqui, ó. F3, F3. Eu estou com bastante dúvida, eu vou dar uma olhadinha aqui no Spike. Deixa eu entrar aqui. Epilepsias generalizadas idiopáticas. Dá uma olhada aqui. A história da criança é de ausência, né? Vamos dar uma olhadinha, ver o que é que o Spike pode falar para a gente aqui. Epilepsia ausência da infância. Crise de ausência atípica ou simples, a pessoa apenas para o olhar, que fica perdido ao longe, né, por pelo menos 30 segundos, geralmente 10 segundos ou menos. Por serem tão rápidas, essas crises podem passar desapercebidas ou serem confundidas com distração ou falta de atenção. O início e o fim são abruptos. Na imagem, essa ausência aqui é acompanhada de mioclonias dos membros e olhos, né? As crises de ausência atípica ou complexa são diferentes. Então, esse tipo de movimento aqui dos braços, né, e dos olhos não é esperado. Você pode até ter pequenas mioclonias, mas não muito intensas na ausência atípica. Nas crises da ausência atípica, ou ausência complexa, se você quiser, elas são diferentes. A pessoa faz alguns automatismos simples ou tenta continuar a ação que fazia, né, antes. Pode piscar, mastigar, gesticular. Uma crise de ausência atípica pode durar 20 segundos ou mais, geralmente... os manuais falam de 5 a 30 ou mais segundos, às vezes mais de 1 minuto, né? E tem início e fim insidioso, a ausência atípica, que não é o caso da ausência típica que nós estamos vendo aqui no traçado, porque o traçado da ausência atípica é diferente desse que a gente viu. Esse traçado aqui é de ausência típica. Segundo a ILAI, agora em 2022, na ausência da infância, a epilepsia ausência da infância, não é na crise de ausência apenas, é na epilepsia ausência, ocorre em uma criança que, sob outros aspectos, ela é normal, com crises diárias de ausência associadas a ondas agudas e ondas lentas generalizadas de 2,5 a 4 Hz no início da crise. As crises de ausência são provocadas por hiperventilação. O exame neurológico é normal, o desenvolvimento e a cognição geralmente são normais.
É interessante, ele fala isso aqui, né? O exame neurológico é normal, o desenvolvimento e a cognição geralmente são normais. Só que logo a seguir, a própria Eli, né? Isso aqui é um texto da Eli, TDAH e dificuldades de aprendizagem pode ocorrer. Então, esse exame neurológico normal aqui, essa cognição normal aqui, já está meio que contradita logo aqui embaixo, né? Que é comum, inclusive, a gente ver nessas crianças essas alterações. As crises são breves, mas podem ocorrer em salvas. A epilepsia remite em 60% das crianças, geralmente dentro de 2 anos do início ou no início da adolescência. Está batendo, né? Essa criança que ela tem uma dificuldade cognitiva. Agora, o que a princípio confunde a gente, será que confunde mesmo? É essa fragmentação das descargas e a percepção de que nós temos algumas atividades focais aqui. Olha só, F4 você tem uma espícula. Também em F3 aqui você tem espículas. A gente não sabe às vezes se aquilo está mais em F3 ou em F4. Aqui é umas ondas agudas agora aqui, bilaterais. Parece que o predomínio mais está em F3 agora. Se você olhar aqui, sem dúvida agora, a gente tem predomínio de amplitude em F3. Então, será que isso aqui é uma sincronia bilateral e não é uma ausência, é isso? Será que isso aqui é uma epilepsia do lobo frontal, é isso? Olha aqui, ó. Agora o foco está nítido aqui em F3. O que é que você acha? Você vai fechar aqui como uma epilepsia do lobo frontal? Olha aqui. Só que a história é de ausência, né? Na ausência, a criança só tem crise de ausência. Se tiver convulsão, uma convulsão no momento, na época da crise, não que ela tenha tido antes, né? Quando era bebezinha, isso aí não conta. Mas na época da crise, olha aqui o foco aqui, bem, agora não há dúvida, né? Está em F3 aqui, olha aqui F4, você não vê nada. O que é que você acha? E agora as descargas generalizadas ponta-onda aqui, difusas bilaterais e simétricas. Olha, F3, F4 aqui, ó, e aqui, FZ e a descarga generalizada. Lembrando que, às vezes, a gente vê 2 pontinhas aqui, tá vendo? Olha aqui, ó, uma pontinha e outra, mas isso aqui não chega. Você pode ter poliponta aqui, mas isso aqui não é poliponta, porque até 2 pontinhas precedendo a onda lenta, você não caracteriza como poliponta, você caracteriza como ponta-onda só. Isso aqui é típico de descarga generalizada ponta-onda. Você ter 2 pontinhas, é muito comum, e depois a descarga. Mas você pode falar, isso aqui é focal? Não sei. Dá dúvida, porque você pode ter o quê? Uma fragmentação apenas da descarga. Aí você vai dizer, então, mas tem aquele foco ali, P3, P4, né? O que é que está vendo ali, né? O que é isso? Então, vamos pensar a respeito. Olha que interessante, você tem muitas descargas generalizadas ainda, e você tem essas descargas que parecem ser focais, mas podem ser só fragmentações. Aqui, ó, a gente viu no começo que estava mais disparando com maior amplitude em F4, agora aqui mais para F3. E se você procurar na literatura, você vai ver que essas descargas frustras, muitas vezes uma descarga como essa, sem crise, vários trabalhos mostram que isso aqui já pode comprometer transitoriamente o cognitivo da criança. Tá? Não é incomum não que isso aqui aconteça. O F4 agora está de maior amplitude, né? Então, vamos dar mais uma olhadinha aqui no SPIKE, epilepsia ausência da infância, a incidência da epilepsia ausência da criança, vamos traduzir assim, né? É 6,3 a 8 das crianças por 100 mil por ano. Representa aproximadamente 18% das epilepsias em crianças em idade escolar. O início é entre 4 e 10 anos, o pico é entre 5 e 6 anos. O início da crise de ausência atípica nas epilepsias ausência da infância, antes dos 4 anos e após os 10 anos de idade, é muito incomum
Aí você deve fazer um diagnóstico diferencial. Tá, mas isso aqui até agora não esclareceu nada para a gente, né? Vamos ver o que é que fala para a gente aqui. Um pouquinho mais para frente aqui, vamos ver aqui. O que é que diz para a gente o eletro? O EG-Equital apresenta um padrão generalizado e simétrico. Até aí foi o que a gente viu. Por ponta e onda de 3 a 4 Hz. Foi o que a gente viu, né? A gente viu 3,5 ali. A Eli fala que é 2,5 a 3,5, né? Mas assim, 2,5 a gente já... Se a atividade de fundo não tiver boa, a gente já pensa mais num quadro encefalopático, né? Lembrar disso. A frequência das pontas ondas varia dentro de um mesmo surto. Geralmente, é mais rápida e instável na fase inicial, vai regularizando e fica mais lenta no final do paroxismo. Então, no final ela é mais lenta, a ponta onda, no começo ela é mais rápida. Pode ocorrer poliponte onda e a voltagem dos paroxismos é maior nas regiões anteriores. Uma descarga generalizada com início ou maior amplitude nas regiões posteriores pode indicar um prognóstico ruim. É o que a gente viu aqui, né? A amplitude, a voltagem aqui nesse paciente aqui é anterior, então sugere um prognóstico melhor, né? A duração do paroxismo varia de 3 a 30 segundos, ok. Às vezes mais, né? Olha aqui um quadro de uma epilepsia ausência aqui já com poliponta, tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3. Tem 3 pontinhas. Essa aqui está bem típica, não tem muita dúvida, né? Predomínio anterior. A atividade interictal de fundo é normal, que a gente viu também, é típico de ausência infantil, né? Mas pode ocorrer pontas ou complexos de ponta-onda. Então você pode ter as pontas ou complexos ponta-onda na atividade de fundo, fora do período ictal. É comum a visualização de anormalidades focais ou outras assimetrias. Então aquela pontinha lá em P3, se você vê uma pontinha P3, P4, C3, C4, T3, T4, você pode ver isso na epilepsia ausência. Então isso aí não exclui o diagnóstico de epilepsia ausência. Por estranho que pareça, é conhecido essa eventualidade de você ter os focos na ausência, porque você pensa, uma epilepsia generalizada tem que ter só descarga generalizada. Não, tem também descargas focais. Geralmente são essas descargas funcionais que a gente costuma ver na epilepsia rolândica. Você imagina que é um cérebro imaturo, por isso mesmo que tem, né, as descargas epilépticas, e esse cérebro imaturo fica mais suscetível de apresentar também as descargas funcionais, né, que são aquelas que a gente vê na epilepsia, muitas vezes as da epilepsia rolândica mesmo. O EG de sono, tem um fundo normal, as pontas ondas lentas diminuem durante o sono e quando ocorre os paroxismos são mais breves, geralmente não associados a quadro clínico, mesmo em pacientes com várias crises na vigília. Então o sono, esse aqui é a continuação, olha que descarga prolongada, né? Continuação daquele outro diapositivo que a gente viu. Então o sono, para esse tipo de epilepsia aqui, ele tende a dar uma reduzida na quantidade de descargas. O que vai disparar a descarga é a hiperapneia, né? As pontas ondas lentas da ausência atípica são definidas como simétricas, sincrônicas, mas comumente a descarga começa com poliponta onda ou ponta onda, de maneira assimétrica, tá vendo? A gente vê muito simétrico, muito bonito no livro, né? A hora que cai o paciente na nossa mão, aí é tudo assimétrico, é tudo irregular, né? Cai uns exames como esse aqui que a gente viu, né? Que tem descarga focal no meio. Então, é assim que funciona, gente, né? No livro é mais fácil. Frequentemente, mas nem sempre alternando, então, frontal direito e esquerdo, que é o que a gente viu, né? A gente viu aqui descargas às vezes em F3, às vezes em F4, que pode ser só uma fragmentação ou pode ser até foco mesmo. O início no lateral de uma descarga ponta-onda pode confundir com sincronia bilateral secundária. Que interessante, hein? Vamos prosseguir aqui. Então agora fica mais tranquilo, porque a correlação é eletroclínica. Se a criança tem ausência apenas... Olha aqui, ó. Olha que interessante, ó. Você olha aqui, parece ser focal mesmo, né? Ó, P3 parece que tem tem um foco aqui, né? Em P3
em P4 aqui. E aqui a descarga generalizada. É o P3 que está gerando essa descarga? Não. Não é o P3. Isso aqui é uma descarga generalizada ponta-onda bilateral simétrica de predomínio anterior. Aqui parece que tem um foco, né? Frontopolar. Mas a gente já viu que essa atividade focal, ela não assusta na epilepsia ausência. Olha que atividade de fundo como está boa. Olha o ritmo alfa como está bom. Deixa eu ver o alfa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É um alfa de 9. Está excelente para essa idade da criança aqui. Problema nenhum. Ah, mas tem muita atividade teta. O eletro de criança de 9 anos de idade é assim mesmo. Tá? Tá bem bonito o exame, né? É um exame. Esse exame aqui, quando a gente está começando a fazer eletro, ele confunde bastante, por causa da presença dessa atividade focal aqui. O que é que tranquiliza a gente? É uma atividade de fundo boa. É uma atividade de base, aqui, ó, O1 e O2 boa. E a ausência de outras queixas, de outros tipos de crise na história clínica, né? Então, lembrar sempre isso, a correlação eletroclínica. Olha aqui, ó. Aquilo que eu acabei de ler, né? Que pode começar de maneira simétrica, tá vendo? Parece que começa mais aqui no hemisfério esquerdo do que no direito. Aí você fica achando que é uma sincronia bilateral secundária, quer dizer, que é um foco que está gerando aquilo ali, mas não é. Olha aqui, ó. Não é, tá vendo? Isso aqui é uma assimetria. Nesse caso aqui, provavelmente é uma descarga fragmentada, né? Quer dizer, ela está meio quebrada, ela não se manifesta de forma completa, porque a gente está trabalhando com escalpo, né? O eletrodo está no couro cabeludo, não está no córtex cerebral da criança. Então, você pode ver uma descarga que é mais fragmentada. Mas você pode ver atividade focal também, é descrito nesse tipo de epilepsia. Deixa eu só entrar aqui de novo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Mais algum comentário para a gente aqui? Deixa eu ver. Só um segundinho, pessoal. Deixa eu ver se tem mais algum comentário bacana aqui para a gente. Isso aqui a gente já viu, já comentamos, esse também. O final da descarga pode ser abrupto ou consistir em ondas lentas breves, rítmicas ou irregulares. Pode terminar com atividade lenta, então, né? Às vezes ocorrem pontas mais focais ou fragmentadas, tá vendo? Descarga generalizada frustra. A gente fala que é uma fragmentação. Predomínio das descargas frustra geralmente é frontal, mas outras localizações também são comuns. Olha aí. Ausência. Descarga de epilepsia, ausência típica, né? Típica. Ponta-onda 3 Hz. Tem que lembrar que a ausência atípica é ponta-onda 2 Hz e meio para baixo. 2 Hz e meio para baixo. Aí você me pergunta da alteração cognitiva da paciente. A alteração cognitiva na epilepsia ausência, ela é muito conhecida. Você coloca ali CAI e Cognitive, por exemplo, aqui só no Google acadêmico, tem uma infinitude ali de trabalhos, né, explicando. A gente pode abrir um só para comentar, já tinha separado aqui para nós, né? Então você veja um estudo que fizeram aqui com 69 crianças, comparando o grupo normal com o grupo normal, 25% das crianças com ausência, epilepsia ausência, tiveram algum distúrbio cognitivo sutil, 43% tiveram dificuldades linguísticas, 61% diagnóstico psiquiátrico, particularmente o TDAH, 30% tiveram o que? Um checklist cognitivo infantil, né? Aqui, ó, Child Behavior Checklist, né? De comportamento alterado, né? Com scores importantes. A queixa mais frequente nesse checklist foi dificuldade de atenção, queixas somáticas, seguidos de problemas do pensamento, problemas sociais.
a duração da doença, frequência das crises e o tratamento antiepilético foram relacionados à severidade da alteração cognitiva, linguística e psiquiátrica, das comorbidades, né? Apenas 23% das crianças com ausência tiveram intervenção para esses problemas. Mas fica aí o recado, então, que crianças, né, com epilepsia ausência, geralmente, né, a própria ILAI coloca cognição normal, mas elas têm que ser bem avaliadas para que depois elas tenham aí um resultado satisfatório na vida acadêmica, vida social delas, tá? Então é isso, pessoal. Um exame típico de epilepsia ausência, atividade de fundo ótima, sem problemas, e essas descargas generalizadas, descargas focais, que são frequentes nesse tipo de epilepsia. Né? Por enquanto é só. Obrigado aí pela sua participação.